Aqui estamos, o sol está se pondo, a luz está indo embora. Vamos gravar o nosso último vídeo de hoje, compartilhando com você uma metáfora que se chama A Coruja e o Falcão. Certa vez, um homem observou uma coruja que estava junto à janela. Ela caiu e o distraiu da sua oração, mas ele não deu muita importância a ela. Nos outros dias, ele observou que a coruja permanecia naquele lugar e parece que se estabelecera ali. Dia após dia, ele pôs-se a observar aquela coruja. Notou que ela quase não se movia. Começou a incomodar-se com aquela ave. Ela ocupava mais tempo de sua atenção do que a oração. Como veio parar ali, se não comia? E uma vez até chegou a mexer com ela para ver se realmente era uma coruja de verdade. De tanto observar, notou que a ave era cega. E isso encheu ainda mais sua cabeça de perguntas. Até que um dia, notou que um falcão entrava na igreja com algo entre os bicos. Eram algumas minhocas ou algum inseto e que servia de alimento para a coruja. Ele maravilhou-se com o que viu. Chegou a coçar os olhos para ver se estava enxergando direito. O falcão entrava na igreja de tempos em tempos para alimentar a coruja, da mesma forma como faria com um de seus filhotes. Ora trazia um ratinho, ora trazia um inseto, ora trazia outra coisa. Imediatamente, o piedoso homem começou a louvar o Senhor e a se perguntar a razão de tamanho milagre. Jesus diz que Deus cuida até dos pássaros com o cuidado de um pai. O homem sentiu enorme consolação ao pensar em um Deus amoroso que coloca um falcão para cuidar de uma mísera coruja. O que não faria Deus por ele, ser humano? Sentiu o coração vibrar ao perceber que Deus também cuidava dele com o mesmo carinho com que cuidava daquela ave. No entanto, sua consolação também lhe trouxe a moção interior de que Deus lhe revelava algo único. Refletiu e decidiu vender tudo o que tinha e colocar-se ao único cuidado do Senhor. Ponderou que era apegado demais aos seus bens e que Deus o chamava para viver uma vida de pobre, dependendo unicamente da providência divina, pois ele valeria mais do que milhões de corujas. Saiu de sua casa e colocou-se como um mendigo à porta da mesma igreja que costumava frequentar e onde a coruja lá dentro era alimentada pelo falcão. No entanto, começou a ter dificuldades. As pessoas o tinham conhecido como rico comerciante e não entendiam por que ele estava ali. Alguns achavam que ele havia pirado, endoidecido, não lhe davam esmolas e ele começou a passar fome. Desolado e entristecido, pensava que Deus o tinha abandonado. Renunciara tudo para viver da providência de Deus e Deus não aceitou sua renúncia. Revelou sua desolação e procurou um padre, ao que o padre lhe perguntou: você tem certeza de que foi Deus quem lhe pediu para viver como mendigo? Claro, seu padre, a experiência com a coruja me mostrou que Deus sempre cuida de quem precisa. Eu não tinha como duvidar. Respondeu convicto ao padre. O sacerdote o olhou serenamente e com muita compaixão lhe perguntou: você tem certeza de que Deus o chamava a ser coruja? Será que Deus não lhe estaria chamando a ser falcão? Muitos agem como verdadeiros fariseus, abdicando-se de tudo que tem para viver uma vida pobre que aguça a compaixão das pessoas. Deus nos tem chamado para sermos falcões, libertando pessoas, levando amor, consolo e sustento. É claro que Deus nos trata como a coruja, mas nos chamou para sermos como o falcão. Se você decidir assumir seu papel de falcão, Deus lhe conduzirá exatamente onde há uma coruja precisando de alimento. Faça a sua parte, faça acontecer. Saúde e muita paz. Paramos por aqui porque a luz foi embora. Até o nosso próximo encontro. Fique em tranquilidade e equilíbrio.